O Flamengo tem chances mínimas de ainda ser campeão brasileiro, né? A combinação é a seguinte, tem que vencer os 4 jogos que faltam. Se tropeçar hoje contra o Ceará, o Atlético Mineiro é campeão mesmo sem entrar em campo. Mas não é só isso não, se o Galo vencer um dos 3 jogos que ainda tem, é campeão. E aí não interessa o que o Flamengo faça, né? Isso sem Renato Gaúcho, que não trabalha mais no clube. A demissão foi anunciada antes do treino da tarde de ontem. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Publicou o clube nas redes sociais. Maurício Souza, auxiliar que trabalha na comissão técnica, vai dirigir a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. Renato chegou ao Fla no início de julho. O time disputava a Copa do Brasil, a Libertadores e ocupava a 8ª colocação do Brasileirão. Era o meu sonho treinar o Flamengo pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. O início foi promissor. O Flamengo emplacou uma sequência de 7 vitórias com 25 gols marcados. Mas quando os maus resultados apareceram, parte da torcida começou a criticar o técnico. O coro dos descontentes só aumentou com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. 3-0 para o Atlético Paranaense. Ali, Renato passou de técnico contestado a alvo da torcida. Ouviu a arquibancada do Maracanã homenageando o antigo treinador e campeão da Libertadores, Jorge Jesus. Você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo não conseguiu ganhar a Libertadores e as chances no Brasileiro são mínimas. Renato deixou o clube sem ganhar títulos. Foram 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. A diretoria e a torcida do Flamengo estão atrás do Jorge Jesus de novo, né? Ou de um novo Jorge Jesus. Fazer o que aconteceu em 2019, que é impossível isso acontecer novamente. Então a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, a diretoria já buscou perfis diferentes e nada deu certo. Tem tempo para pensar, para ter um planejamento, para dessa vez acertar na escolha do treinador. A internet rapidamente começou a repercutir a saída do Renato. E o nome do argentino, Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores com o River Plate, apareceu como favorito entre os torcedores. Gallardo é um treinador vencedor, muitos anos numa equipe gigante da Argentina, conhece do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, é um nome certo a se contratar. Agora, se vai funcionar ou não, depende de como ele vai chegar no Brasil, de como a torcida vai entender o trabalho dele. A torcida vai reencontrar o time novamente hoje no Maracanã. Partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. 36 mil rubro-negros compraram ingressos para esse jogo. A grande maioria foi vendida antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. Seria uma maneira da torcida comemorar o título da Libertadores junto aos torcedores no Maracanã. Agora, o desafio do time vai ser evitar uma festa, a do Atlético Mineiro. O Galo será campeão brasileiro caso o Flamengo empate ou perca para o Ceará. E o rubro-negro vai ter desfalques. Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão não foram relacionados para a partida. A temporada não terminou, o Flamengo ainda não perdeu o Campeonato Brasileiro. Muito difícil, quase impossível. Mas os atletas têm que entrar em campo com motivação, animados, porque no futebol, a cada 3 dias, você tem a chance de mudar a história. É no que acredita o Fernando, que mesmo depois do vice na Libertadores, vai levar a família toda ao Maracanã para ver o Flamengo jogar. Eu ainda acredito nesse título do Brasileiro. É uma chance muito remota, mas a gente tem que acreditar até o fim, né? No próximo domingo, a Arena Castelão estará novamente assim. Mais de 20 mil alvinegros já confirmaram a presença no jogo contra o América Mineiro. Mas antes, o pensamento de todos está no duelo de logo mais no Maracanã. Nunca na história, o Ceará chegou nas últimas 3 rodadas com total chance de garantir uma vaga na Libertadores. E uma vitória hoje diante do Flamengo vai colocar o time na 7ª colocação com 52 pontos, igualando a campanha do Brasileirão do ano passado. O time cresceu no momento certo, alguns jogadores importantes também cresceram, assim como o Vina. E a torcida está muito confiante que nós vamos conseguir pegar essa Libertadores.
Depois de muita dificuldade ao longo do campeonato, o Thiago Nunes conseguiu encaixar o time e agora estamos jogando juntos. Torcida e elenco em busca do nosso objetivo maior, em busca da nossa Libertadores. O torcedor alvinegro tem boas lembranças. Em 2018, venceu o rubro-negro no Maracanã. Do Ceará! Leandro Carvalho! Ele arriscou de longe, a bola quicou na frente de Diego Alves. Em 2020, novamente foi superior. O Vina foi o autor de um dos gols. Naquele dia, foi escolhido como craque do jogo. Desde a temporada passada, ele tem sido o principal jogador do Ceará. Mas hoje, contra o Flamengo, é provável que não entre em campo por conta de uma lesão muscular na coxa. Logo ele, que vive a melhor fase nessa temporada. Nos últimos jogos, o Vina foi decisivo. Contra o Fluminense, gol de pênalti. Sabe de quem? Vina! Cobrando pênalti! É o nome da emoção! Contra o Cuiabá, deu assistência para o gol do Messias. Na vitória diante do Sport, balançou a rede. No Clássico Rei, foram 2 gols. Gol do Vozão! Do final! No empate fora de casa com o Atlético Goianiense, garantiu um ponto na cobrança de falta. Contra o Corinthians, mais um gol, assumindo a artilharia do time com 11 gols. Jorginho pode ser o substituto no meio. A novidade deve ser o retorno do zagueiro Messias após um trauma na face. No mais, é tentar a primeira vitória longe da Arena Castelão e voltar do Rio de Janeiro muito próximo da Libertadores. Estou aqui acompanhado de Tom Alexandrino para conversarmos sobre esse time do Ceará que enfrenta o Flamengo hoje à noite. Tudo bem, Tom? Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos, o torcedor também está nos acompanhando. Colocamos aqui uma provável escalação, pensando que, além de Vina, Eric e Gabriel Dias também estão entregues ao departamento médico alvinegro. Fizemos uma provável escalação com um substituto básico de função imediato, né, que é o Jorginho, no lugar do Vina. Mas o Thiago Nunes tem muitas outras variações, né? Pode colocar o Lima como um suposto camisa 10, o Gonzalez também, algumas variações pode fazer com o Johnny Gonzalez, escalar o Marlon de repente, um Kelvin. O que você acha, Tom? Muitas alternativas para enfrentar este Flamengo hoje. Lembrando que se o Ceará empatar ou perder, o Atlético Mineiro já é matematicamente campeão brasileiro. Uma situação lá é muito clara, né? O Flamengo é um adversário de um quilate diferente. A gente sempre fala que o Campeonato Brasileiro, além de ser um campeonato de regularidade, é campeonato de oportunidade. E o Ceará tem uma oportunidade em mãos para conquistar um bom resultado fora de casa. De um adversário que vem de um resultado ruim, perda de treinador, crise interna, mudanças e possibilidades de reformulação, o momento do Ceará ele é fantástico dentro da Série A. Foi uma equipe que voltou a competir dentro da Série A. Uma equipe que já tem um padrão, já tem um perfil bem encaixado. Só que, dentro dessa evolução coletiva, vem também a evolução individual da referência técnica, que é o Vina, que foi fundamental junto ao coletivo para que o Ceará tivesse essa arrancada. Aí vem a grande dúvida em relação à ausência do Vina, né? Ele vai de Jorginho, sendo que ele já testou essa possibilidade quando não teve o Vina lá atrás, contra o Juventude, quando ele preferiu utilizar 3 volantes ao invés de colocar o Jorginho. Só que naquela ocasião, naquela circunstância, não era o Ceará que hoje tem um padrão, a performance que o Thiago Nunes conseguiu. Será que ele pode vir de 3 volantes, colocar o Marlon como um pouco mais de saída? Ele traz o Lima, bota uma possibilidade de velocidade, ele vem sem o centroavante. Então são muitas variáveis de um adversário que pede uma estratégia diferente, mesmo que o Ceará já tenha um perfil e um padrão capaz de competir contra um adversário do quilate como o Flamengo.